Olá, quarto ano, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo bem? Espero que todos estejam bem. Então vamos às regras, né? Algumas coisas que a gente sempre fala em todas as vezes que a gente começa uma videoaula é de vocês não esquecerem de cumprir com todas as atividades, de buscar as atividades lá na secretaria da escola, né? E não esqueçam de identificar as atividades de vocês, porque às vezes, quando fica uma folhinha sem nome, fica bem difícil da gente descobrir de quem é. Ok, meus amores? Não deixem de cumprir com todas as atividades, tanto das folhinhas quanto dos livros. É muito importante vocês também cumprirem com as atividades do livro e de vocês entregarem os livros que estão sendo pedidos. Ok? Então, a gente vai falar agora um pouquinho de português e a gente vai começar aquela fase da fixação, né? Porque a gente aí daqui a pouco a gente está tendo outras sondagens, né? Então a gente vai começar a fazer uma fixação. A gente vai falar agora sobre os substantivos. Os substantivos nós já estamos vindo assim estudando várias classificações de substantivos. Então a gente precisa lembrar que o substantivo são aquelas palavras que nomeiam seres, nomeiam todos os seres. Então, os substantivos eles podem nomear lugares, coisas, objetos, países, tipos de planta, objetos, né? Eu já até falei objetos. Então, nome de todos os seres. Então, os substantivos eles nomeiam todos os seres. Então, os substantivos têm algumas classificações. A gente vai começar falando dos substantivos simples e dos substantivos, né, o do substantivo comum e do substantivo próprio. Então, muito fácil, né? A gente sabe que o substantivo simples é aquele substantivo comum ou simples, é aquele substantivo que dá nome a coisas, objetos. Vou mostrar para vocês aqui uma frase em que vocês vão ter que a gente vai ter que identificar nas atividades. A gente vai fazer atividades sobre classes gramaticais. Então a gente vai ter que identificar os tipos de substantivos, os artigos, todas as coisas que nós viemos aprendendo, a gente vai ter que identificar nas frases, nas atividades, nas questões enviadas para vocês. Então a gente vai começar falando dos substantivos comuns e próprios e dos artigos, a gente vai falar neles já já. Então aqui eu tenho a frase: comprei uma linda boneca. Aí eu sublinhei aqui, boneca é um substantivo comum. Então, nessa frase aqui, a palavrinha boneca é um substantivo comum, ok? Nessa outra palavra eu tenho Paulo está muito feliz. Eu sublinhei Paulo porque Paulo é um substantivo, só que é um substantivo próprio, ok? Então, o substantivo próprio, ele dá nome a pessoas, a lugares, países, nomes de estabelecimentos, o nome da nossa escola, né? Centro Educacional Lúcia Freitas é um substantivo próprio. Aqui o substantivo próprio é a palavra Paulo, ok? E também agora nós vamos falar dos artigos, né? Nós já tivemos videoaula de artigos e de substantivos também, então nós vamos relembrar agora. Os artigos eles têm duas classificações. Eles podem ser definidos ou eles podem ser indefinidos. Então aqui nós temos os artigos definidos. Os artigos são aquelas palavrinhas que acompanham o substantivo. Então ele pode estar ou no feminino ou no masculino. E ele também pode estar no singular e no plural. Aí nós temos aqui o artigo definido a, as, o, os. Então, lembrando que artigo é aquela palavrinha pequenininha que acompanha o substantivo. Então, o artigo ele pode estar indicando o gênero ou o número do substantivo, que ele pode ser no masculino ou no feminino, ele pode estar no plural ou no singular. Esses daqui são os artigos definidos, ok?
Os artigos indefinidos, eu tenho as palavras uma e umas, e uma, e uns, no caso, desculpem, uns. Então, a mesma coisa, eles podem indicar o gênero ou o número do substantivo, porque ele pode estar no masculino ou no feminino, no singular ou no plural, ok? Vamos ver alguns exemplos na frase? Se eu mostrar para vocês aqui a frase, ó, ganhei um carro lindo. Então, aqui nós temos duas classes gramaticais. Nós temos um artigo e nós temos um substantivo comum. O artigo é um e o substantivo é a palavra carro, ok? Aqui nós temos um artigo indefinido, masculino, singular. E aqui nós temos um substantivo comum, que é a palavra carro. O próximo exemplo, a árvore está florida. Então, aqui eu tenho um artigo e eu tenho um substantivo. São duas classes gramaticais. Eu tenho o artigo e tenho o substantivo. A palavra árvore, que é um substantivo comum, e a palavrinha a, que é um artigo definido feminino e está no singular. Ok? Então, é muito fácil. Não esqueçam de prestar bastante atenção na hora de fazerem. E o grupo, gente, o grupo está lá para tirar dúvida. Não deixem de perguntar, de estar lá, de participar dos desafios, tirar as dúvidas necessárias. Não fiquem com dúvidas, não deixem as atividades sem fazer. Vocês podem estar tirando dúvidas conosco, ok? Então, façam as atividades com bastante carinho, com bastante amor. E aí logo a gente espera estar junto com vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.